Olá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui conversando um pouquinho sobre esses clássicos da sociologia, tá bom? O meu objetivo aqui não é explanar tudo acerca dos pensadores, é dar uma pincelada em alguns assuntos que eu considero muito importantes, tá bom? Bem, num outro vídeo nosso que você pode acessar aí, nós falamos sobre as origens do pensamento sociológico e que cada autor, cada pensador da época, ele observou, ele utilizou uma lente própria, uma maneira de interpretar as transformações que aconteceram na época do século XVII, XVIII, XIX, especialmente do século XVIII e XIX, após a Revolução Francesa, a Revolução Industrial e essa revolução tecnológica, científica, tá bom? Daquela época. Ok. Muito importante, então, entendemos uma coisa. Como é que Augusto Comte enxerga essas mudanças? Augusto Comte. Bem, naquela época havia uma convicção de algumas questões. Primeiro, que as ciências naturais eram o maior exemplo de produção de pensamento científico. Então, se alguém quisesse realmente fazer ciência, teria que imitar o método cartesiano e o método assim que as ciências naturais utilizavam. Ora, as ciências naturais, a própria física, por exemplo, ela tem algumas leis. Existem alguns fatos. Se eu soltar esse pincel 1000 vezes, ele vai cair 1000 vezes. Isso aqui é um fato científico, um fato da física por causa das leis, da lei da gravidade. Então, vai cair sempre. Então, veja, as ciências, ciências naturais, elas foram descobrindo alguns fatos científicos irrefutáveis, inquestionáveis, para poder entender como o mecanismo de funcionamento da natureza, né? Então, essa mesma forma, havia uma tendência, um desejo dos pensadores, né, da época em criar um método, um olhar específico para entender as sociedades humanas, né? Para entender aquelas transformações todas que estavam ocorrendo. Beleza? Augusto Comte, então, ele faz essa defesa. Ele não chega a construir o método. Quem constrói o método lá é Durkheim, seguindo essa pegada mais positivista do Augusto Comte. Mas o Augusto Comte já faz essa defesa, que tem que ter um olhar das ciências semelhante ao das ciências naturais para a sociedade. Ok? A outra coisa importante é, o Augusto Comte olhava para aquelas transformações como algo fantástico. Havia uma espécie de darwinismo social. Pegou? Darwinismo social. Da mesma forma como as espécimes, né, os seres vivos evoluem biologicamente num processo de seleção natural, no processo de adaptação e tudo mais. Né? E aí ele vai tendo novos contextos, vai ter assumindo novas características biológicas que vão garantindo a sua sobrevivência e tudo mais. Então, assim, da mesma forma como existe uma evolução para melhor, sempre para melhor, da natureza, também existe uma evolução social. É um tipo de darwinismo social. Então, o Comte olha para todas aquelas transformações como um processo natural da evolução humana, do progresso humano. O progresso. Então, o ser humano sempre caminha para melhor, ok? E o Augusto Comte, ele vai discutir essa mudança no âmbito da mentalidade, né? Que ele acredita muito que o que move a história está relacionado à mentalidade do povo, né? A mentalidade daquela nação, daqueles grupos sociais. Então, veja, ele fala de estágios do pensamento. Em uma época, as sociedades tinham um estágio teológico, onde as pessoas eram mais regidas no seu dia a dia pela fé. As pessoas faziam uso da fé
para interpretar a realidade que estava ao seu redor, ok? E o Augusto Comte considera esse estágio primitivo, algo que precisa ser superado, ok? E aí, depois vem o estágio metafísico. O estágio metafísico. Esse estágio metafísico seria quando ele deixa a fé e abraça a razão, ok? Ele deixa a fé e abraça a razão. Seria um resgate do pensamento filosófico que foi feito desde o Renascimento, né? Então ele sai da Idade das Trevas, essa é uma construção histórica, é uma terminologia que os historiadores positivistas utilizam. Ele sai da Idade das Trevas do mundo medieval, ele tem um resgate daquele pensamento racional, filosófico, que está liberto da fé, dos dogmas, das amarras dogmáticas da religião, e agora surge uma nova sociedade racional. Mas para ele ainda não era o suficiente. Há um próximo passo, que é quando a sociedade começa realmente a pensar numa linguagem de Durkheim, o consciente coletivo, a maioria das pessoas começa realmente a interpretar o mundo, a olhar para o mundo a partir de uma visão mais positiva. E o que é a visão positiva? É quando a tua mentalidade, quando a minha mentalidade são governadas pelo método científico, pelo raciocínio científico. E aí, a verdade não está mais na fé, a verdade não está na simples especulação racional. Não, a verdade está na verificação empírica, utilizando o método científico. Eu preciso verificar. A verdade está nas coisas, na estatística, naquilo que eu posso aplicar o método e verificar se é ou não fato. Fato social, fato natural, fato da física, é um fato, algo inquestionável. O inquestionável agora não é o dogma da fé. O inquestionável agora é aquilo que é comprovado cientificamente, a não ser que, pelo próprio método científico, essa ciência prove algo novo. Aí tudo bem. Aí tudo bem. Faz parte do desenvolvimento, faz parte do progresso do ser humano. Tá certo, pessoal? Então, vamos ficar por aqui. Essa é um primeiro apanhado. O Augusto Comte olha para as transformações que aconteceram no século XVIII, XIX, com algo muito positivo. Se tem algum problema acontecendo, né, na sociedade, é porque as transformações ainda não aconteceram por completo. Mas ele tem um otimismo, guarda essa palavra aí, um otimismo para com o destino da humanidade, porque agora a ciência nos salvará, né? A ciência nos salvará dos males, da fome, das enfermidades. A ciência nos conduzirá a um padrão moral elevado. Há um otimismo do progresso científico. Por isso que muitos falam do mito do progresso científico. Mas tudo surge nessa construção, tá certo? O progresso. Agora, para ter progresso, precisa ter ordem. E aí nós vamos falar disso depois. Ordem. Olha aí, isso está na bandeira nacional do Brasil, ordem e progresso. Será que nós fomos construídos pelo positivismo no Brasil? Muito. O Brasil tem uma constituição muito positivista na sua estrutura pós-monarquia, né? O seu governo, o seu modo de pensar, o projeto de sociedade pensado para o Brasil com a ruptura da monarquia foi realmente bem positivista. Isso está aqui, ó, ordem e progresso. Só para você ter uma ideia. Mas depois a gente fala da ordem, na hora que a gente for falar sobre Durkheim e a educação, o processo de socialização. Um abraço, pessoal. Valeu.